Olá pessoal, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Barba. Vou dar bastante ênfase no R porque tô sabendo que tem gente que gosta. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as capas do álbum Cromática e o Cromática Remix. Vamos começar pelo Cromática. Primeiramente, eu sou publicitário, eu tenho uma agência de comunicação. Se alguém quiser realizar algum trabalho com a gente, é só comentar aí ou entrar em contato pelas redes sociais que eu vou responder com muita alegria, certo? Vamos começar aqui com o álbum Cromática, então. O álbum Cromática ele foi lançado em... Deixa eu mutar o celular. Ele foi lançado em 2000 e... Que ano que ele foi lançado, gente? 2020, né? Foi lançado o Cromática 2020. E um ano depois veio o álbum de remixes, o The Dawn of Chromatica. Vamos falar sobre Chromatica primeiro? Então, essa é a capa do álbum, certo? A gente tem a Gaga, a gente tem alguns elementos aqui. A gente tem... Deixa eu só montar aqui, pronto. A gente tem a Gaga no meio, certo? Em volta a gente tem o símbolo de cromática, né? Que é esse símbolo aqui, que é o símbolo do mundo de cromática. Eu vou falar um pouquinho de algumas coisas que ela disse em entrevista. Em volta a gente tem umas máquinas velhas, né? A gente tem ela tá em cima dessa placa rosa e tudo mais. A gente tem algumas máquinas, alguns fios soltos aqui. Tá um pouco sujo, parece que, né, tem umas raízes aqui. Parece que aconteceu alguma coisa, que deu alguma coisa errada, que teve uma treta, que teve uma guerra, alguma coisa assim, e ficou nessa situação que a gente vê aqui, certo? A Gaga disse, o que ela disse sobre o conceito de cromática? Que a Terra foi cancelada e ela vive em cromática. Isso ela disse lá em 2020, certo? Ela disse mais alguma coisa sobre algo que pode ajudar a gente a entender essa capa. Então ela disse: eu acho que eu aprendi é que eu posso ver o mundo da forma como eu quiser. Isso não significa apagar as coisas ruins, só significa que eu posso readequar as minhas experiências de vida e readequar a forma como o mundo registra experiências de vida para uma forma como eu acredito. E isso é cromática. Eu vivo em cromática, é nesse lugar que eu moro, eu fui para o meu quadro de vida, eu encontrei a Terra, eu apaguei, a Terra está cancelada, eu vivo em cromática. Sobre a... Eu, né, já ouvi o álbum Cromática muito quando lançou. Ele e o Future Nostalgia foram dois álbuns que eu ouço, assim, do começo ao fim. São álbuns maravilhosos, eu gosto muito dos dois álbuns. E sobre a sonoridade do álbum, a Gaga na época do lançamento, ela disse: definitivamente é dançante, eu coloquei todo o meu coração, minhas dores, minhas mensagens de outro mundo que eu ouço. O que elas me dizem para dizer ao mundo, eu coloco tudo isso em música. E acredito que para ser divertida e cheia de energia. Eu quero que as pessoas dancem e se sintam felizes. Eu gostaria de lançar músicas que um grande pedaço do mundo ouça e que se torne parte de suas vidas cotidianas e as deixem felizes todos os dias. Então, essas foram algumas considerações da Gaga na época do lançamento de Cromática. Então, tudo isso que a gente tá falando é refletido na capa do álbum, certo? No outro vídeo, quando eu dei uma analisada na capa do álbum do Stray Kids, né, eu comentei que a capa do álbum precisa refletir o que tá acontecendo dentro do álbum, né? Então tudo isso a gente consegue perceber. Eu vou falar item por item, mas eu vou ler mais algumas coisinhas que a Gaga disse sobre a temática, sobre a capa e tudo mais. A capa...
Ela mostra a cantora com cabelo rosa algodão doce, vestindo um macacão metálico com espigões e pregos saindo dele, um par de botas de plataforma com uma presa e uma faca saindo seus saltos, e uma manga comprindo seu ombro até a ponta dos dedos coberta de espigões. Em uma de suas mãos, ela está presa a uma grande grade de metal iluminada por luz neon rosa quente. A arte, o Trey Elstone, da MTV, descreveu a capa do álbum como parte Mad Max, Mortal Kombat e fantasia cyberpunk, enquanto Hilary Hughes, da revistinha, também encontrou inspirações nos filmes da franquia Alien, da franquia Alien. Então, essas foram todas as considerações que foram ditas quando foi lançado o álbum, a capa do álbum, e agora a gente vai falar sobre a capa do álbum em si. Então, todos esses itens que foram citados, a gente consegue perceber aqui. A Gaga comentou que ela criou seu próprio mundo, certo? Então aqui a gente tem uma representação do que seria esse mundo que ela criou. Esse mundo que ela criou é um mundo um pouco distópico, né? A gente consegue ver aqui as máquinas, a gente pode interpretar como um mundo que ainda está em construção, um mundo que ele não é perfeito, que ele tem falhas, né? Ela tá caída aqui, com essa roupa que tem os spikes, né? Assim, uma vibe de batalha, como se ela estivesse em constante luta, né? Dentro do álbum, as músicas, elas falam sobre... algumas músicas não. Assim, todas as músicas, elas falam sobre experiências muito pessoais da Gaga. Então, aqui a gente entende como que ela tá sendo uma guerreira e que ela tá lutando, né? Com armas, esse dente... Esse chifre pode ser interpretado como algo que ela já matou para precisar sobreviver e tal. E essa faca como arma de ataque, né? Toda a roupa dela mesmo como sendo algo como uma gladiadora e tudo mais, né? Nesse momento em específico, ela pode estar, de certa forma, abraçando esse mundo novo, né? Esse mundo novo que ela criou. E também ela pode tá sendo, de certa forma, derrotada, entre aspas, ou ela teve algo que atingiu ela e que derrubou ela e tudo mais. E a gente vê aqui que essas máquinas estão em volta, que tem grama, tem fio solto, né, ela tá em cima dessa placa aqui, esse neon rosa. Pode ser esse mundo que ela criou, ou também pode ser armas não, pode ser utensílios que ela esteja usando para ajudar nessa recuperação dela e ela a viver nesse mundo que foi criado, certo? Então, essa capa, eu considero essa capa muito bonita. Essa capa, pra mim, ela é muito bonita, ela tem muitos significados, e principalmente por causa desse mundo que ela criou, né? Então, é bem bacana. Agora, a gente tem alguns significados. Por exemplo, o significado da cor rosa, ele pode significar romantismo, ternura, ingenuidade. Está culturalmente, tá, gente? Culturalmente associado ao universo feminino, além de outras características como beleza, suavidade, pureza, fragilidade, delicadeza, manifestadas pela cor rosa, também geralmente são atribuídas às mulheres, tá? Então tem essa feminilidade representada, e ela estando em cima dessa neon com luz rosa, como foi citado na entrevista, pode representar todas essas coisas. Pode representar um pouco de fragilidade, né, nesse mundo que está tentando atacar ela, porque a gente vê essas máquinas em volta, e pode ser interpretado como algo positivo, algo que esteja ajudando ela em uma recuperação, ou pode ser algo negativo também, que essas máquinas estão atacando ela e ela está tendo que lutar para sua sobrevivência, para poder criar esse mundo onde ela considera as coisas, ela quer as coisas do jeito dela, esse mundo que é bom para ela. Então, ela estando em cima dessa cor rosa, pode ter esses vários significados, como por exemplo ingenuidade, fragilidade, delicadeza, porque mesmo que ela é uma guerreira, que ela é uma gladiadora, ela tá lutando para que esse mundo que ela criou para ela, ele esteja
para que esse mundo que ela criou para ela possa ser algo que seja bacana de se viver, que ela queira estar, já que ela deletou a Terra e criou esse novo universo de cromática apenas para ela. Certo? Então essa é a capa do Cromática. Eu gosto muito dela, como eu já comentei. Eu gosto muito porque foi criado toda uma identidade visual para essa era, uma identidade visual para esse universo. Então é muito bacana ver quando o artista ele cria vários itens para que ajudam a entender a história, que complementam e que somam para o que o artista quer trazer naquele determinado momento. Certo? Então vamos lá agora falar um pouquinho sobre a capa de Remixes. Então essa é a capa do The Dawn of Chromatica, que é o álbum de remixes da Gaga, que é o mesmo álbum, apenas sem as intros, só que cada música é remixada. A gente fez, eu dei minha opinião sobre esse álbum, tá aqui no canal para quem quiser, certo? É só ir lá. Fiquem à vontade para poder assistir e darem as suas opiniões também. Deixa eu aumentar aqui. Então, esse é o The Dawn of Chromatica. Vamos dar uma olhada aqui nele. A gente tem alguns elementos diferentes, né? As máquinas foram substituídas por esses pedaços de monstro meio gosma, que tá em volta dela, o símbolo de cromática tá no fundo, essa tela verde no fundo pode ser uma vibe meio slime, meio pode ser algo que está ajudando ela, pode ser algo que está afundando ela também, né? E por ser o álbum de remixes, então geralmente o remix ele não tem assim muita regra, ele é algo mais solto, ele é algo mais livre, né? Então um pouquinho, algumas coisas foram faladas sobre essa capa. Eu separei aqui. Cadê? A Gaga, ela fez o lançamento no Twitter, né? E essa capa faz releitura à capa original, que a gente acabou de ver, né? Logicamente, mudando alguns elementos para que tem esse destaque, né? E é totalmente o oposto da outra capa. A outra capa ela é mais dark, ela é mais obscura. Ela tem o rosa no centro, mas a maioria é toda escura, né? A gente pode interpretar como que esse mundo de cromática que ela tá vivendo, que ela tá construindo, ele ainda não tá completo. Ele tem um pouquinho de felicidade, mas ainda tá em ruínas. Mas pro álbum de remix não, é o contrário. A gente tem cores muito vibrantes, a gente tem cores muito chamativas. E que é realmente para trazer mais essa questão de mais felicidade. Às vezes, com o álbum de remix, ela conseguiu equilibrar o mundo que ela estava construindo, que ela começou a construir lá em Cromática, e esse é o The Dawn of Chromatica, né? Então, a gente tem alguns significados que podem ajudar a gente a entender essa capa, como por exemplo o significado da cor verde. A cor verde significa esperança, liberdade, saúde, vitalidade. Também pode simbolizar natureza, dinheiro e juventude. O verde representa uma natureza viva, está associado ao crescimento, à renovação e à plenitude. Então a gente pode entender com esse verde que ela conseguiu atingir o que ela queria atingir quando ela lá no início com o Cromática. Então agora nesse álbum ela conseguiu atingir tudo aquilo e mais. Então por isso que a gente vê esse monte de verde na tela. O fundo todo, basicamente, né? Ele é verde. O verde acalma, traz equilíbrio ao corpo e ao espírito. Pode ser reconfortante, estimulante. Então, é muito bacana a gente ver essa quantidade de verde e o que ele significa e o que ele pode representar nessa capa do The Dawn of Chromatica. O
O roxo tá ligado ao mundo místico, significa espiritualidade, magia, mistério, transmite sensação de tristeza e introspecção. E também pode significar melancolia e penitência. Então, a gente tem aqui o símbolo do cromática, ele tá no cinza, metálico, igualmente ele estava na versão anterior. Só que aí a gente tem o fundo todo com esse verde que tem essas, que pode representar tudo isso que eu já disse. A gente tem o monstro rosa, né, que é a maior parte, assim. A gente tem dois monstros ali que estão envolvendo ela, mais ou menos, um rosa e um roxo. O rosa eu já disse o que pode representar, a cor rosa. E o roxo, agora a gente pode entender esse lado mais místico, mais espiritual, magia, mistério, porque as músicas desse álbum, as letras, elas são muito introspectivas, elas são muito pessoais para Gaga. Então esse monstro roxo pode significar esse lado do álbum. O monstro rosa e com o verde gritando no fundo pode significar mais a parte dos remixes, assim, da pluralidade, porque nesse álbum a gente teve vários remixes, a gente teve feat, cada remix é de uma pessoa diferente, então a gente tem muitos itens diferentes acontecendo, cada faixa praticamente ela é diferente. Então na capa do The Dawn of Chromatica a gente vê que tem muita coisa acontecendo, porque reflete o que o álbum, as faixas, tem muita coisa acontecendo também. Então essas cores neon gritante na sua cara, assim. E o rosa e o roxo, né? Cada monstro pode representar esses itens diferentes que são os conteúdos do álbum. E aí a gente vê que nos dentes do monstro ele tem os símbolos de cromática, né? As tribos de cromática que foram criadas. Cada tribo tem a sua identidade, tem cada tribo defende alguma coisa diferente. A gente vê, né, a Gaga, ela continua de armadura, mas ela não tá mais, pelo menos a minha interpretação é que ela não tá mais precisando se defender ou precisando atacar, precisando batalhar pelo mundo de cromática, porque ela já conseguiu equilíbrio, ela já conseguiu esse equilíbrio no mundo de cromática, então agora ela pode apenas curtir o mundo dela juntamente com as outras tribos, juntamente com tudo que ela conseguiu, e ela pode seguir em paz. A gente percebe que as armas elas foram cobertas, então isso pode ser pode ser interpretado dessa maneira, de que ela conseguiu o equilíbrio no mundo de cromática e que ela tá tranquila agora, só tá descansando. A gente vê aqui algumas folhas, algumas naturezas, alguns matinhos e tal. Tem esse rolê cinza aqui, parece uma raiz, alguma coisa assim, porque é muito difícil nascer vida, né? Qualquer tipo de vida, porque uma árvore, uma flor são vidas também, né? A natureza em si, ela tá viva. Então, a gente vê que tem, na outra capa, a gente tinha pedaços de plantas caídos no chão e tudo mais, cortados, né? Então, era tudo metal, era tudo robotizado, então não teria chance de nascer vida ali, de ter coisa nova. Mas aqui a gente vê que tem plantas, existem algumas plantas. Eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, mas eu tô mostrando todas as referências. Eu não tenho certeza se vocês estão vendo o meu mouse, mas enfim. Tem as plantas nascendo em volta dela, então quer dizer que esse equilíbrio, além dela ter conseguido o equilíbrio, esse equilíbrio é saudável. O cabelo dela também tá bem maior aqui, ele vem até aqui na parte de cima. Então, é isso.